Então tá, então nós mandamos o 1000 e ele já foi autorizado. Fazemos de conta que eu mandei isso ontem e hoje eu estou trabalhando de novo. Se eu vier na consulta, ele vai filtrar aqui para mim aquilo que eu mandei no dia. Está vendo aqui, do dia 4 ao dia 4? Ok. Se eu mudar de data, se hoje for dia 5 e não for dia 4, e você vier falar que vai consultar, escolher o S1000, ele não mostra ninguém aqui. Não mostra nada. Só que você vai abrindo aqui o intervalo, ó. Tá vendo que eu estou diminuindo aqui, ó? Dia 1º, 30 de junho. Então, estou abrindo o intervalo para ele filtrar os registros daquilo que nós transmitimos, tá? Então, é só um comentário que eu posso estar consultando. Eu mostro sempre aqui, como padrão, o que está acontecendo no dia. Por que isso? Porque no nosso dia a dia, os eventos, ou seja, os acontecimentos serão muitos. Então, se eu abrir aqui para mostrar os registros do mês inteiro, o seu até vai ficar um pouquinho mais pesado, que ele vai ter que carregar todas essas informações aqui no grid. Então, eu optei por mostrar tão somente o que tem no dia. Mas eu quero verificar o que eu fiz no dia de ontem, ou seja, dia 3, ou até o dia 3, a partir do dia 3. Eu vou dar um clique aqui, ele volta para o dia 3 e ele vai filtrar aqui. Se tiver informações do dia 3, ele traz para cá, para você ver. É só isso, tá? Não muda nada daquilo que você fez ou que você vai ter que fazer. Tudo bem? Tá. Então, nós mandamos o 1005. Eu quero consultar. Quando eu escolhi o 1005, ele filtrou aqui o número 2, que é o S1005, detalhe 3, que é a empresa 3. Tá. Como eu estou na consulta, eu tenho que dizer para o sistema qual lote eu quero consultar. Quando eu clico aqui, ele traz o número do lote. Ó. Aí ele está falando aqui, eita, que foi rejeitado. Bom, isso aqui não estava nos planos, tá? Muito bem. String falha. Vamos lá. Bom, até bom. O que aconteceu aqui então? Houve uma rejeição, está rejeitado. E aqui ele está comentando, né? A estrutura dos ML está em desconformidade com o esquema, né? Daquilo que ele espera. Pode falar. Aquela pessoa que perguntou isso exatamente quem foi? De acordo. Ela exatamente veio aqui e perguntou, certo? Se ele for rejeitado, ele vai relatar o que foi. A resposta para você agora, tá? É. Apesar que às vezes a informação aqui, ela, dentro do possível, ele vai informar, mas... Deixa eu verificar aqui então. Vamos ver o que nós temos aqui. E até ontem... Pessoal, isso prova que não há manipulação nenhuma, é bem esperto, o que é bem prático, certo? Porque se errou, então eu não podia ter manipulado antes, vamos fazer isso aqui só para ninguém dar o erro, né? Então ele é bem prático a resolução, que se deu, nós vamos ter que consertar. Deixa eu ver aqui. O senhor Adelossi está aqui na sala? Sabe por quê? Olha só, então faz essa gentileza. Eu não lembro se de fato aqui a nossa alíquota do acidente de trabalho, de fato é 0,5, que essa é uma das questões, como eu havia comentado, que tem dado trabalho. E como a gente fica testando aqui, pode falar. Pode falar. Eu só queria te fazer uma pergunta com relação ao FAP, essas alíquotas aí. Sim, ao FAP. Quando você acabou de dizer anteriormente, se a gente vai enviando já, tem feito esses envios específicos, os córdigos, qual que é essas alíquotas e tudo mais, ela já não está lá na base. Aqui e lá na chácara. Não, o fato da chácara não tem nada a ver, não. Eles deveriam, teoricamente, nem precisavam informar isso, mas ele exige de nós. Ele exige. Eu só faço uma pergunta para você. A minha pergunta que eu tenho para você é a seguinte: nós temos no cadastro hoje atual, é esse. No nosso cadastro de quem? Do nosso programa. Aqui dentro da nossa base. Exatamente. Certo.
A pergunta é o seguinte: nós vemos trabalhando já, enviando CFIP, GFIP, com a base que nós temos. Ou seja, o que eu pergunto, ela já está lá armazenada na base de dados? Se caso a gente fazer alguma alteração, ela não vai dar conflito? Se fizer alteração depois que eu fizer esse primeiro envio? Ou então, se eu fizer, por exemplo, se eu fizer o envio de todos os dados que eu tenho hoje no meu cadastro atualmente, que eu venho trabalhando com ele e tudo certinho. Se caso houver a rejeição, houver uma rejeição, tal, ele vai dizer, não, olha, o seu KNAI, o seu FPAS está errado, seria o código tal, tal. Não, ele não fala o que seria. Não, né? Não, ele não, normalmente ele não vai sugerir o que é. Ele não sugere, nós vamos ter que ir atrás da informação. Ele rejeita e fala o que aconteceu. Olha só. Olha aqui, ó, eu não sei se vocês perceberam o que eu fiz aqui. Vamos lá, presta atenção. Por favor. O Everaldo foi buscar uma informação, que aqui é a base que eu estou pegando é a nossa, né? E... O que você falou? Você pode repetir? Pode falar que na chácara... Não, esquece a chácara, por favor. Vamos pensar no... Aqui, qual que é o nosso percentual? É 0,5. 0,5. Olha só. Deu motivo, porque foi rejeitado, daqui não consegue ler. Até porque tem um assunto que está em inglês, mas vamos lá. Ele está falando o seguinte, ó, a estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. Aí o restante vem tudo em inglês, data type, né? Ok. O que aconteceu aqui? Que nem sempre o que ele traz para nós, tipo assim, ele vai ser pontual, infelizmente. Então são situações que às vezes você vai ter que reportar o nosso suporte, a gente vai ter que olhar, analisar, às vezes até pegar a sua base, simular com um aqui que a gente vai ter como homologação, para tentar perceber. Mas nesse contexto, aí tipo assim, olha só o que aconteceu aqui agora. Segundo o senhor Dorossi, qual que é o nosso percentual? 0,5. Você viu que estava 0,5 lá? Beleza. O que eu fiz aqui? Eu não sei se você acompanhou. Eu vim aqui, acessei e mudei para quanto? Deu certo? Vocês viram que foi aceito já? Que eu mudei e já transmiti. E aceitou. Então, quem está errado? Então tem que ser sabido. Por quê? Porque o 0,5 não foi aceito, ele rejeitou lá, eu mudei aqui para o 1 e passou. Agora, como que eu vou questionar? Se você tem consciência, aí eu vou voltar no exemplo do nosso colega que teve problema exatamente aqui, por causa dos KNAIs, né? Então depois eu até vou verificar, porque todo o nosso teste foi feito assim, e vou verificar de fato a questão do 1, até para a gente fazer uma consulta lá. Vocês estão entendendo? Mas onde estava 0,5, eu mudei aqui agora. Eu coloquei 1, registrei e pedi para enviar de novo. Ou seja, na consulta aqui, ó, eu tenho o número 2 que eu enviei e foi rejeitado, e o 3 do mesmo registro. Só que agora ele já foi autorizado, mas o anterior ele havia rejeitado. Perfeito? A gente meio tapado, mas você falou que o que você colocar na matriz, a filial tem que acompanhar. É isso? Não. Porque lá no nosso é 0,5. Lá na outra é 1. Será que ele não pegou esse danado e dividiu por 2? Com certeza não, tá? Mas vamos lá. Olha só, deixa eu insistir agora aqui. Vamos fazer outra questão. Tá o 1005, eu vou dizer que eu quero incluir e eu vou enviar, tá bom? Tá, mas como você sabe que é MEI, você pode ir lá e colocar o correto? Não, eu não sei. Eu fiz o teste aqui, porque eu quero lembrar que a gente já tinha mandado com 1. Esse 05 eu sempre pego a base atualizado, né? Eu não sei, eu só fiz um teste aqui. Agora, nós aqui, vou falar por nós vamos atrás dessa informação, porque se era MEI, deu errado, ou eu vou atrás, concorda? Vou fazer as consultas para saber o que é e depois mandar. Mas como eu estou com vocês aqui, todos olhando para mim, e para eu prosseguir, eu tive que tentar aqui e passou, beleza. Eu não vou entrar no mérito quem está certo, se é o que está aqui ou se está errado lá na receita. Se tiver errado lá, vai ter que corrigir lá para eu poder transmitir aqui. Concorda com isso? E claro, se tiver que depois fazer uma alteração, nós vamos alterar.
Com certeza, que é o que foi colocado. Tipo assim, mandei aqui agora, mandei um e ele aceitou, mas eu sei que não é esse. Eu vou ter que corrigir essa informação na receita, modificar aqui e depois transmitir de novo. Tá, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma terceira transmissão. Ele foi rejeitado e na segunda foi autorizado, foi aceito. Essa terceira eu vou consultar. Foi rejeitado. Por que foi rejeitado? Porque já existe. Olha aqui, ó. Eu vou ler. O que ele está falando aqui? Por que ele rejeitou este envio, este evento? Já existe no sistema registro com o mesmo código de identificação. Em período de vigência conflitante com o período informado no registro atual. Ação sugerida, o evento somente pode ser recepcionado se não existir outro evento para a tabela com o mesmo código de identificação. Vocês estão entendendo? Então, o primeiro foi rejeitado, não entrou nada. O segundo foi aceito, foi autorizado. Aí eu mando de novo, só que a informação já está lá. É como se alguém chegasse aqui e quisesse ocupar o seu lugar. Você vai rejeitar porque você já está lá. Não tem lugar vago. Entenderam? O que pode acontecer é da gente fazer uma alteração no segundo momento. Tá? Então, ocorreu um erro, né? Uma falha nossa aqui na informação. Apesar de que, normalmente, o retorno ele vem com informação diferente. Ele pode vir aqui falando que a alíquota do FAP ou do RAT está em desconformidade com o CNAE. Normalmente, essa é a mensagem que aparece aqui, tá? Quando rejeita. Essa é a mensagem que normalmente aparece. Veio diferente, mas isso certamente pode ter a ver com a mudança do componente que nós fizemos aqui, por isso ele tratou a informação de maneira diferenciada. Mas foi. Não necessariamente. Não necessariamente. Ele cruza essas informações. Ele aceitou um. Se de repente eu colocar o 2, o fato de não ser 05, eu colocar 2, não quer dizer que ele vai aceitar, não. Então, não é só mudar. Eu mudei aqui e felizmente passou. Então, se você colocar o 2 lá, vai rejeitar. Provavelmente sim. Aí vai dar inconformidade com o CNAE. Exato. Aí... Você não poderia fazer esse teste aí, só para tirar essa dúvida? Foi tudo Vamos fazer o seguinte, deixa eu só avançar aqui e a gente volta, que você vai ver, até quero mostrar um recurso que a gente pode limpar essa masa aqui, tá? Não, mas se for o caso, nós vamos limpar, porque essa informação já consta, eu vou ter que limpar e mandar de novo. Olha só, mandamos o 1005. Só para mim, eu estou me lembrando agora, essa pessoa que falou aí agora, Suarino, assim. Eu quero agradecer por ele, foi a primeira pessoa que está aqui 400 km de Formosa que acreditou no nosso programa. Parabéns, Suarino. O nosso primeiro usuário. Ok. Rubricas. Agora eu vou mandar as rubricas. Vocês lembram? Vou acessar, vou consultar. Eu quero ver somente aquelas que eu parametrizei. Quantas eu parametrizei? Então, eu só vou enviar. Aqui eu tenho 300 rubricas. Então, se eu fosse enviar, ele vai enviar 300 vezes. E nós vamos gastar um tempo precioso aqui. Não é o caso. Ok? Então, rubrica. Eu estou na operação de inclusão e eu vou enviar. Aí você observa que aqui embaixo ele vai ter uma barrinha de progresso, indicando quem ele está enviando e o que ele está fazendo. A1. Esse aqui indica que ele está processando, tá? Está processando. Aqui, na verdade, está demorando mais do que o normal. Não conseguiu conectar com o provedor. Tente mais tarde. Às vezes, vocês estão vendo o que aconteceu? Ele entra num delay, num tempinho aqui. Aí, muitas vezes, a gente depende do tempo de retorno ou de recebimento lá do provedor. Como eu disse, ele pega o arquivo, converte para XML, faz a assinatura e transmite. Nesse processo de transmissão, ok. Aí, no processo, terminou. Ele transmite e eu preciso guardar o lote daquilo que eu enviei. Perfeito? Só que às vezes o provedor não responde como deveria. Você vai dando ok aqui e espera que ele aconteceu. Foi até o final.
Mas às vezes vai ser rapidinho. Então vocês vão ter que entender que às vezes a coisa não vai acontecer no tempo que nós esperamos, tá? Bom, mandamos. Assim, só voltando aqui, ó. Quando você consulta aquilo que já foi enviado e já foi recepcionado, eu trago aqui a informação que ele, o quê? Já existe. É só para você saber que já existe. Quer dizer, ele foi autorizado em algum momento. Que pode ser que eu transmiti isso no início do mês, lá no final do mês eu faço de novo. Aí vai vir rejeitado, mas ele fala, ó, porque já é só para você saber, tá? Mandamos o 1000. Eu quero entrar em modo de consulta. Rubricas. Na verdade, ele só conseguiu enviar aqui para nós quem? A 6, que já foi autorizada. Bom, vou mandar de novo, porque eu preciso que eu quero que vá às 3. A rubrica de número 6, estão vendo aqui que é a 6? Isso aqui é o número 6, tá? Que eu estou no S1010, o detalhe 6 indica qual é a rubrica que eu estou mandando. Ele não mostrou os outros controles, ou seja, ele parou no 5. Por que no 5? Porque o 1 foi o S1000, eu fiz 3 testes com o 1005, estão vendo aqui? E por fim, o 1010. Tá? Só que ele só conseguiu enviar, eu estou vendo aqui, somente a rubrica 6. Vocês viram por conta daquele tempo lá, o sistema não conseguiu processar. Eu vou insistir. Então nós vamos mudar aqui de novo para a inclusão. Isso aqui na verdade até então não tinha acontecido comigo. Não dessa forma aqui. Mas então estou no modo de inclusão, rubrica, e eu quero enviar. Vocês viram que foi rapidinho agora? Não mexi em nada, tá? Beleza. Então tá. O que eu vou fazer aqui agora? Eu quero consultar, preste atenção nisso. Eu quero consultar. Aqui, ó. Eu tenho 4 registros do 1010, que são as rubricas. Beleza. Marcar ou desmarcar. Vou clicar. Marcou todo mundo, não marcou? Beleza. Aí eu tenho aqui, ó, sincronizar status. O Robson saiu? Saiu, porque foi ele que fez a pergunta inicialmente lá do status, né? Lembra lá se é para dizer se foi autorizado ou foi rejeitado? Claro que isso aqui você não vai ver lá no cadastro da rubrica, porque nós estamos em ambiente de homologação. Mas supondo que eu estivesse em ambiente de produção, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui 4 eventos enviados. Eu vou selecionar eles, no caso aqui para as rubricas, e vou pedir para ele sincronizar o status. Então tá, a sincronização vai buscar no provedor do E-Social o retorno dos lotes. Ou seja, vai buscar todos eles aqui. Esse procedimento pode levar alguns minutos, pois depende do tempo de resposta de quem? Lá do provedor. Caso queira interromper, você vai clicar no botão cancelar, porque quando eu mandar sincronizar, ele vai mudar isso aqui para cancelar, para você interromper. Pode interromper a qualquer momento. O que você já mandou está lá, se foi autorizado ou não, não muda nada. Tá? Então, prosseguir? Sim. O que ele vai fazer? Ele está pegando cada um dos... Já fez. Ok. Olha aqui, ó. Ele já disse quem foi autorizado ou não. Isso aqui é uma falha minha. Ó. Esse aqui também já foi processado. Olha lá, o último foi o quê? Por quê? Porque eu mandei de novo os 3. O 6 não foi aceito anteriormente? Que é no caso eu sei que aqui é o imposto de renda, né? Então ele rejeitou esse último envio porque ele já está na base. A mesma informação, ó. Já existe um registro com o mesmo código de identificação. Perfeito? Então assim, eu me enganei, mandei de novo. Não tem problema. Ele rejeitou, a informação original está lá. Agora, se eu fosse fazer alguma alteração, digamos que eu estou alterando as 3 rubricas. Eu vou transmitir as 3, e as 3, teoricamente, terão que ser autorizadas. Essa nova operação de alteração ou de exclusão, se for o caso. Tá bom? Sim. Só um instante.
Aquele detalhe ali que você falou ali, não quer dizer o registro da empresa que você tinha falado? Registro da empresa? É, o detalhe ali. Ah, ótimo, boa pergunta. Vamos lá, vou falar de novo. Essa coluna detalhe, perfeito? Detalhe. Porque aqui eu tenho o número do lote, beleza? Tá. Todo o envio que nós fizemos, ou seja, para cada evento que você transmitir, é criado um número de lote. A partir do lote, nós buscamos as informações. A ID do evento, o número do protocolo, o número do recibo, que eu vou mostrar para vocês naquela base que já está em modo de produção. Beleza. Então aqui, como eu filtrei, eu estou consultando as rubricas, que são os nossos eventos, proventos e descontos, ok? Aqui, esse número 6 indica o quê? O número da rubrica que eu mandei. Porque eu estou no S1010. Quem é o S1010? As rubricas. Porque se ele der um rejeitado, eu já vou saber que é o 6. Se é o 6, eu vou ter que sair, vou entrar aqui, vou chamar o 6. Perfeito? E vou ver o que está errado, alterar, corrigir alguma coisa aqui para eu poder transmitir de novo. Tá? E quando eu fizer aquela sincronização que eu te mostrei agora há pouco, o que vai acontecer com esse status aqui? Vai vir como ao, por enquanto não, porque eu estou em fase de homologação. Perfeito? Então aquele detalhe tem a ver com a tabela que a gente está trabalhando. Mas sua pergunta é muito boa, por quê? Para a gente começar a ficar atento, porque se eu escolher aqui o S1000 e falar que eu estou consultando, aí sim, o S1000 não é os dados do empregador? Que empregador é esse? O 03. O estabelecimento também tem a ver com o empregador, né? Assim como cargos. Quando eu transmitir o cargo, o que vai estar aqui no detalhe? O número do cargo. Só para a gente saber quem é quem. Ok? Tá. Eu vou mandar agora quem? A lotação tributária. Esqueci o que é a lotação tributária. O tipo da lotação, o código do FKS e o código de terceiros. Vocês estão vendo que são registros diferentes. Eu poderia mandar tudo de uma vez só, mas como a gente está montando a base, então a gente vai mandar nessa sequência. Ok. Então, lotação tributária, eu quero incluir e vou enviar. Ele já mandou. Deu certo? Não sei. Então vamos verificar, vamos consultar. Deixa eu só para ele filtrar. Aqui, lotação. Vou selecionar. Foi autorizado. Se tiver uma rejeição, aí vai falar lá o que, se é um valor inválido, fora da faixa, alguma coisa assim, tá? Beleza. Vou incluir de novo. Agora, aqui nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo. Eu quero os cargos que foram utilizados apenas na empresa, tá? E depois que você mandar, alguns foram autorizados, outros foram rejeitados. Eu posso pedir para que ele pegue tão somente aqueles que não foram autorizados. Aí seria assim, para um reenvio, tá? À medida que você vai corrigindo. Mas não vamos nos ater a esses detalhes. S1030, que são os cargos, apenas os que foram utilizados na empresa. Por quê? Botão direito, vou acessar, vou consultar. Então, vocês estão vendo que aqui eu tenho cargo pra caramba. E eu tenho que transmitir todos eles, né? A gente poderia fazer isso aqui, mas o tempo para nós aqui não nos permite. Mas o princípio é o mesmo. Então, tá. Apenas o da empresa, está no modo de inclusão, eu vou transmitir, eu vou enviar. Aí, vamos aguardar. Aqui, essa engrenagemzinha aqui indica que está havendo um processamento. Quando concluir, se ele entender que teve algum erro, quando eu falo ele, é o nosso programa aqui, nós. Se entender que teve alguma falha, eu vou botar um xizinho vermelho para chamar a sua atenção. Você vai perceber que quando a gente for fazer aqui as funções, tá? Ele vai transmitir, na verdade ele não vai transmitir, vai ficar com o ícone amarelo aqui. A ideia de amarelo é para chamar a sua atenção. Por quê? Porque aqui eu não tenho nenhuma função para transmitir, eu pedi para transmitir. Então assim, ou ele transmite, e se ele não transmitir, for por uma falha, vai vir um xizinho vermelho. E se for esse ícone amarelo, que você vai perceber que é uma bolinha amarela, é só para chamar a sua atenção. Por quê? Você pediu para transmitir, mas não tem nada para ser transmitido na parte de funções. O que seriam essas funções? São aqueles empregados que você tem, que é um diretor, que você não vai pagar hora extra, que é cargo em confiança.
Aí você vai ter que ir lá no cadastro do empregado, falar que ele trabalha com cargo em função e confiança, e aí ele vai ver quem são essas pessoas para colocar essa informação e mandar esse cargo das funções, caso tenha. Ô Cleiton, por favor, quando vocês perceberam que quando ele mandou lá, estava passando aqui, né? Está processando aqui. O que é isso? É empregado por empregado? Não, aqui é cargo por cargo. Cargo por cargo. Isso. Cargo por cargo. Mesmo que a pessoa tenha o mesmo cargo, ele repete o empregado? Não entendi a sua pergunta. Como é que é? Eu percebi que ele ficou passando aqui. Todos os cargos que foram utilizados na empresa. 20, quase 30 vezes, né? Certo. Então, mesmo que o empregado tenha o mesmo cargo... O empregado... Ah, tá. Isso que eu queria. Vamos dizer, nós dois somos presidente do sindicato. Né? Os dois têm o mesmo cargo aqui na empresa. Mas quantos cargos eu vou mandar de presidente? Só um. Eu não estou mandando por pessoa, não. Estou mandando a relação de cargos. Por que passou ali? Porque são os cargos que nós utilizamos aqui, ué. Tem. Ok? Tem. Tudo bem. Aí você passa e depois a gente dá uma olhada lá e vê o que é, mas são os cargos que foram utilizados. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Eu posso consultar agora ou posso até prosseguir. Se eu quiser prosseguir, não há impedimento, tá? Mas vamos fazer uma consulta. Aqui está o 1030 e aqui está o detalhe, tá vendo? Que é o código de quem? Dos cargos. Ok. Ou você manda todos, no meu caso aqui eu tenho mais de 2.000, ou eu só vou mandar aqueles cargos que foram utilizados dentro da empresa. Fica a seu critério. Sugiro que você não precise mandar todos, mas se quiser, não há impedimento. Ok. O que eu vou fazer aqui? Eu posso olhar um por um, não posso? Entro no modo de consulta. E ele vai consultar. Está lá, ó. Esse aqui foi o último que eu enviei. Beleza? Mas o que eu posso fazer? Eu posso marcar todos eles, ou vir aqui, se for o caso, né? E pedir para ele sincronizar. Aí vai fazer uma varredura. Então deixa ele sincronizar. Esse recurso eu deixei para as rubricas, para os cargos e também para os empregados. Tá? Ainda não coloquei para o quadro de horários, mas a gente vai colocar. Isso aqui, essa ideia de buscar informação e saber se foi autorizado ou não, volta a falar que é a sugestão do Arnon, né? Ou seja, teríamos um mecanismo onde ele vai enviar e a cada tempo ele vai buscar essa informação, saber se foi autorizado ou não, para que você veja isso num segundo momento, sem que você tenha que ficar clicando aqui. Perfeito? Isso a gente vai implementar, mas fica para um segundo momento. Ele está consultando aqui com os protocolos de retorno, está avançando aqui. Então quase terminando. CBO inválido, alguns já foram rejeitados. Então tem CBO que de repente já não está valendo mais. O E-Social sabe disso lá, só que nós não mudamos aqui, né? Com o quê? Ah, sim, na parte do empregado. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. O que eu fiz aqui, ó? Nessa relação, se eu vier aqui, ó, eu quero ver quem não foi processado. Não tem ninguém. Quem foi autorizado? Estão os autorizados. Quem foi? Aqui estão as rejeições. Estão vendo? Tá. Número 8. Já existe na base. Esse já existe aqui, eu vou ter que saber por que do já existe. Inclusive ele traz aqui para mim a identificação da ID. Ah, sim. Ótimo. A ID e o número do recibo. Olha só. Tem situações em que você precisa ou vai precisar do recibo. Eu ainda não tenho relatório para isso. Não sei nem como é que eu vou mostrar esse relatório. Quando eu processo, eu transmito e ele é autorizado, essa informação ela existe. Vou fechar aqui, é rapidinho. Vou voltar lá para aquela base de dados de produção, tá bom? Rapidinho. Só para clarear essa questão. Cadê? Estou meio perdido aqui. Aqui.
Olha só. Por exemplo, o cadastro de empregado, tá? Foi o que eu fiz aqui inicialmente. É social. Aqui, ó, eu só tenho o número do lote, tá? Nesse aqui eu fiz foi nos testes que nós fizemos, né? Então lembra, quando você transmite, eu tenho o número do lote. Como ele foi autorizado, eu estou guardando que informações aqui para nós. O número do protocolo, isso é retorno lá do E-Social. A gente só estou mostrando para você. Eu tenho que decorar isso aqui? Não, a informação está aqui. Quando precisar fazer uso dela, nós faremos. A identificação do evento, que é a ID do evento, e o número do recibo. Está aqui o número do recibo. Com esse recibo a gente vai transmitir, vai pedir alguma coisa, alguma informação para a Receita, seja lá o que for, através do número do recibo, se for o caso. Perfeito? Então essas informações, quando a gente manda sincronizar, eu já guardo ela aqui para nós. Tá? Ah, mas o programa falhou, não buscou. O importante para nós, o principal é o quê? É o lote. Com o lote, eu busco tudo novamente, quantas vezes for preciso. Perfeito? Com esse lote aqui. E o lote eu já gravo no banco de dados quando você transmite. Porém, eu só coloco essa informação aqui se ele foi autorizado. Porque se foi rejeitado, por que eu vou guardar essa informação no registro do empregado? Perfeito? Deixa eu voltar para a nossa base original. De empresa. Intercâmbio é social. A gente começou a mexer já com esse social lá no mês de fevereiro, tá? Então, na verdade, o recurso é social já está no programa desde o início do ano. Só que para vocês essa opção estava escondida, ok? Tá vendo aqui embaixo? Aqui. Vou dar um clique. Aí ele aparece. Então assim, tinha alguns lugares se você clicasse, ele ia trazer essa interface. Só que a gente não tornou público, porque senão esses questionamentos iam acontecer lá em janeiro e fevereiro, e eu ainda precisava, assim como eu preciso de tempo, para estar fazendo as adequações. Mas isso aqui a gente já tinha disponível há algum tempo. Ok. Consulta. Então nós mandamos, inicial, quem? Cargos. Ok? Tudo bem? Até aqui? Vocês estão vendo que a questão é definir o que você quer transmitir? Claro, esqueci que a rubrica tal, eu não fiz a configuração para o E-Social. Vá lá e faça e transmita. Ah, eu não qualifiquei o empregado, vou mostrar a questão do empregado aqui. Você vai lá e faz e você vai transmitir. Então, assim, não é que a coisa é fácil, você não tem que relaxar, né? Como o Everaldo disse, não vamos baixar a guarda. Mas, em princípio, você está percebendo que não é esse bicho de sete cabeças. Onde que a coisa vai pegar para nós? É no dia a dia, porque quando a gente entrar na parte das admissões, das demissões, dos afastamentos, das férias, por exemplo, essas questões, esses eventos, eles devem ser comunicados previamente. Aquela ideia do nosso cliente, fala, olha, hoje é dia, que dia é hoje? Hoje é dia 4, né? Ó, bota o fulano de férias desde o dia 15 do mês de junho. Já era, né? Mas já era vírgula. Pode até ser. Só que o que vai acontecer? Vai ter que pagar a multa. Então, assim, nós temos... Ele vai ter que... Eu entendo que o cliente nosso, logo ele vai fazer a coisa certa, porque a multa começa a chegar e a gente vai ter que orientar ele nesse sentido. E as coisas não vão acontecer mais a revelia. Você sempre bateu nessa tecla. Agora você tem o E-Social para dar respaldo para você. A verdade é essa, não mudou nada. Cleide, aqui é de lá, é alguma coisa identificada do empregado ou não? Tem nada a ver com o empregado? Quantidade de empregado? Aonde? Aí. Não, aqui eu tô... Não tem quantidade aqui, eu estou na parte de cargos. Não tem nada a ver com o empregado? Não, ainda não. Nem chegamos lá ainda. Aqui são as cargas iniciais. Eu tenho que montar, tenho que dizer quais são os cargos que eu tenho, quais são os quadros de horário, quais são as rubricas que a empresa trabalha. É isso. Esquece empregado. Ok? Esquece empregado. Cleide. Oi. Por favor, é Antônio Lucas aqui. Ó. Sim, senhor Antônio. Com relação aos cargos ali,
se for transmitido todos os cargos, Sem problema. Serve para todas as empresas? Não. Não? Vou repetir. Tudo que o senhor fizer aqui, que o senhor transmitir, só Então? vale para essa empresa. Se o senhor tem então 10 clientes, dessa opção aí, transmitir todos. se o senhor quiser, o senhor pode transmitir todos. Não há impedimento. Eu quero Mas os cargos é para cada uma das empresas. o nosso cadastro de cargos, assim como o cadastro de rubricas, ele é um só. Perfeito? Isso está claro para vocês. Para cada empresa, você tem que transmitir as rubricas e os cargos individualmente. Porque se você não fizer isso para a segunda empresa, quando você colocar a informação de um empregado lá, ele não vai achar o cargo. Não achando o cargo, ele vai falar que não pode recepcionar os dados do empregado. Ok. Tá? Obrigado. Então essa transmissão é por empresa. Faz dentro daquele mês, aí você vai acrescentar. Isso. É um cargo novo, eu vou acrescentar esse novo cargo. É uma rubrica nova, eu vou acrescentá-la e eu vou ter que transmitir. Por quê? Porque se eu fizer uso dessa informação sem que ela esteja na base de dados, quando chegar as informações que precisam dela, por exemplo, do empregado, eu preciso saber do cargo. Tá? Quando eu for fazer a folha, eu preciso saber da rubrica. Se ela não estiver lá, ele não vai aceitar. Ah, esqueci. Aí, claro, você vai voltar, vai arrumar a rubrica, transmite e depois você faz a folha. Está faltando o cargo. O que é o correto aqui para nós? Vou falar agora como sistema. Se você criou um novo cargo, o cargo não foi autorizado, ele está indefinido, né? Então, quando eu for transmitir um empregado, por exemplo, falar que é uma nova admissão, eu vou ter que perceber que aquele cargo que está sendo utilizado não está no E-Social, não foi autorizado. Se não foi, eu vou ter que avisar você. Ó, esse cara aqui não pode ir. Você quer insistir? Você pode até mandar. Só que naturalmente ele vai rejeitar. Aí a gente vai ter que arrumar, ou seja, corrigir essa informação. Tudo bem? Então, que fique bem claro. As rubricas e os cargos, mesmo que você mande todos. Se mandou para a empresa A, todos. Para a empresa B, você vai ter que mandar também os cargos e as rubricas, tá? Volto a dizer, essa carga aqui não é pensando no seu escritório. Aí você tem que pensar como empresa. É como se a sua empresa tivesse um departamento pessoal ali e fizesse o serviço dela. Só que o escritório vai fazer isso várias vezes. Esse é o segredo, só isso. Tá bom, senhor Antônio? Tá, então nós mandamos o cargo, os cargos. Funções. Vamos mandar? Foi tão rápido, você viu que já ficou o solzinho aqui? Isso aqui é só para chamar a sua atenção. Está vendo que o 1040 não está aqui? Ele não foi. Por quê? Porque não tem função para ir. Como é que eu defino essa função? Eu não entendi isso. Tá bom. Vamos entrar no cadastro de empregados, ou de profissionais, melhor dizendo, né? Lucelena, ninguém conhece a Lucelena. Pronto, Gaspar. Aqui, ó, blá, blá, blá. O que eu falei? Cargo. Ah, sim, cargo. Olha aqui. Vamos entrar agora na outra parte. Aqui é o cadastro de profissionais. Estou na aba E-Social. Só abrindo um parênteses. Vocês perceberam que nós tiramos daqui a abazinha de férias? Ela está aqui do lado. É porque, e eu sei que você gerou dor de cabeça até para mim, tá? É porque eu precisava colocar mais componentes na tela e a tela já não aceitava mais. Então eu tive que tirar as férias. Claro que a gente procurou fazer com um certo zelo, né? Ficou até legal isso aqui, mas até a gente habituar, né? Eu sei que é complicado. Então, por conta dessa aba social, eu tive que tirar as férias. Aí eu já aproveitei, como sobrou um certo espaço, a parte da lotação, ou seja, aquilo que qualifica o que ele faz, onde ele faz, eu já deixei aqui nesse espaço, tá? Então, voltando aqui para o E-Social. Olha só. Deixa eu aproveitar. É como se eu fosse cadastrar alguém novo agora, ok? Estou incluindo agora. Digamos que essa pessoa que eu estou cadastrando, você está pegando uma empresa nova, um cliente novo. Essa empresa nova, ele já transmitiu. É tipo assim, o seu Antônio Lucas fez toda a carga inicial da folha para o Carrefour. Só que chegou no final do mês, depois que ele fez tudo isso, ele rescindiu lá o contrato dele, ele não mais vai fazer o Carrefour.
Ele ficou desesperado igual aquele colega nosso. Aí o seu Zé Walter vai dar sequência no trabalho, ok? O que acontece? Quando o seu Zé Walter for cadastrar esse mesmo empregado que já foi, digamos que o empregado 200 aqui, que foi transmitido com a matrícula de número 200, está lá na base da social para esse cliente Carrefour. Quando a empresa é nova, aqui dentro do nosso programa, mas ele já está na base de dados, o que tem que ser sabido? Qual é a matrícula dessa pessoa dentro do social? Porque você não pode pegar já o bonde andando e faz outro cadastro aqui, com outras matrículas, e transmite. Porque essa matrícula faz parte da identificação da chave da pessoa. Vocês estão entendendo? Aí o que acontece? O que está disponível quando você está criando um novo empregado? O campo matrícula. Aqui é para você identificar a matrícula dessa pessoa que já está na base do E-Social. Não entenderam, né? Vamos lá, calma aí. Eu sei. Espera aí só um pouquinho. Lúcia, quer fazer uma pergunta aqui. Olha só. Vou falar, mas não precisa estressar. A coisa a gente vai chegar lá. Se você for transmitir aqui se você for transmitir, imagine que quem faz a contabilidade aqui, nossa, é o seu Aderossi. Já fez toda a carga, todo mundo está identificado lá no E-Social. Aí nós aqui resolvemos passar a contabilidade para um escritório. O escritório vai cadastrar todo mundo novamente, certo? Não necessariamente, quando ele estiver recadastrando as pessoas, a matrícula que ele vai ter lá no sistema dele vai ser a mesma que tinha aqui, concorda? Porque quando a gente manda as informações do empregado, eu pego essa matrícula e coloco no registro da pessoa lá no E-Social. Essa matrícula identifica a pessoa, ela com o PIS, com o CPF. Então, quando eu for mandar novamente, ou eu vou ter que informar que vai ter uma mudança de matrícula, vou ter que falar qual era que tinha antes para nova, ou então eu já vou deixar essa matrícula que eu vou ter que ter uma listagem sabendo qual era a matrícula que vinha do outro, pode ser até do nosso programa, ou de um sistema da Tron, da Alterdata, da Domínio, seja o que for. Eu tenho que guardar isso aqui. Até porque os outros sistemas também fazem esse mesmo processo. Foi feita uma carga com o nosso programa. Agora lá na Domínio, como é que eu vou fazer? Tem que ser identificado esse profissional, esse empregado, com que matrícula que ele está na base do E-Social. A pessoa vai ter que passar para nós. Vai ter que ser passado. Porque, na verdade, a informação, qual que é a ideia do E-Social? Vamos pensar agora no empregado, que o foco principal é o empregado, não é o empregador, né? Então, assim, a qualquer momento, quando eu precisar como empregado, eu vou acessar, vou ter uma senha, seja lá o que for, e vou ver todo o meu histórico. Aí, de repente, eu começo a mandar informações aqui com a outra matrícula. Então, essa matrícula ela é importante. Tá? Você ia fazer uma pergunta? Não, a pergunta é basicamente o que você está dizendo aí. O que eu precisaria, então, para preencher uma ficha de um novo empregado, seria digitar o número da matrícula dela. Se ele já está na base de dados. É preciso saber, porque se você mandar, eu entendo que o que vai acontecer? Já vai constar lá o PIS, o CPF, o que for, mas a matrícula não vai coincidir. Perfeito? Essa matrícula não vai coincidir. Não, mas acontece que eu estava querendo dizer para você, se já existe essa matrícula, já existe todos os dados deles, da empresa anterior, que está passando para a nova contabilidade. Na verdade, a empresa anterior não, ele está na mesma empresa. A empresa é a mesma, o sistema ou o contador é outro. Que vai fazer a contabilidade agora. Isso. A nova folha. O que seria, então, em vez de você pegar todos os dados do registro, você simplesmente digitaria a matrícula dele e ele buscaria todos os dados? Não, eu não estou buscando essa informação aqui ainda, até porque eu ainda não tenho acesso a essa informação através do E-Social. Ainda não tenho. É possível? Vai ser possível? Creio eu que sim. A gente vai poder trazer essas informações. Mas nesse primeiro momento, nós estamos fazendo o quê? A carga inicial para povoar a base de dados do E-Social. E depois a gente vai poder buscar isso aí. Com certeza ele vai nos permitir. Com o certificado da empresa, você vai poder buscar e fazer uso dessa informação. Mas no momento, ainda não. Tá certo. Perfeito? Deixa eu só concluir aqui, ó. Olha aqui, ó. Uma coisa que a gente já fez aqui. Pensando que você vai ter que passar por um colega. Tá? Aqui, ó. Tá até em verde aqui, ó. O modelo 25 em romano. Tá vendo aqui? Eu vim aqui e vou visualizar. Tá? No cadastro de profissionais. Eu estou mostrando a matrícula aqui no nosso sistema.
o nome da pessoa, quando foi admitido, e a matrícula dele lá no E-Social, se tiver, certo? A data de nascimento, o CPF, e eu vou trazer também aqui o quê? O número do recibo. Porque esse recibo, outros sistemas fazem uso, conseguem, através do recibo, trazer algumas informações. Então, esse recibo a gente vai poder trabalhar com ele. Essa listagem, uma vez que você transmitiu, sincronizou, está tudo autorizado, ela vai ficar aqui nesse relatório para você avaliar, mandar para alguém, seja lá o que for. Perfeito? Sim, Geraldo. Não, acho que eu estava errado, certo? É porque eu vi o nome de Gaspar Wellington, né? Elis. Eu pensei que o nome do Elis era Gaspar, né? Mas não, eu estava verificando que não é. Eu sempre pergunto as coisas. Gente, eu notei o seguinte, que ele falou um negócio aqui, e quando a gente não entendeu, todos ficaram caladinhos, né? Então, diz o ditado, quem não pergunta tem vergonha de aprender. Então, não faça isso mais, gente. Se não entendeu, levanta o braço imediatamente para você, porque aqui é bem light, tá todo mundo aqui, certo? Não precisa ter vergonha de nada. Então, a gente tem que ser sem vergonha mesmo, certo? Tá? Ok. O nosso colega. O Cleiton. Só isso. Trabalha em duas farmácias, 3 farmácias, ele vai usar a mesma matrícula? Mas ele falou, você fala farmácia, tipo assim, matriz e filiais? Tem 3 estabelecimentos. Não. Presta atenção. Essa identificação que eu falei da matrícula é para aquela empresa, para a empresa, entendeu? Aí a pessoa vai ter mais de uma fonte pagadora. A gente vai ter que ter essa informação para mim saber depois. A gente vai abrir esse registro, esse cadastro, para você falar em que outros lugares ele trabalha. Essa informação a gente vai ter que transmitir. Mas independente da matrícula, essa questão da matrícula é para esta empresa. Aí ele vai trabalhar na outra empresa. Não. A mesma empresa, mudou de contador. Vamos pensar assim, ou mudou de sistema. Não, Cleiton, é o seguinte, ele trabalha na Drogazil, trabalha na Pacheco e trabalha na Quem fizer a folha da Drogazil vai ter uma matrícula. Quem fizer da Droga Raia, outra matrícula. Porém, preste atenção, não existe aquele esquema que eu, tipo assim, eu trabalho aqui no sindicato, ganho R$6.000, já está recolhendo sobre o teto. Eu trabalho em outra empresa, eu trabalho lá na Tron. Aí, trabalho na Tron. Lá, eu vou falar, olha, vocês não podem descontar tudo de mim. Eu estou desconfiado já. Olha só, não acontece. Vocês sabem, lá a gente pede lá para você informar o quanto ele já recebe em outras bases, não é assim? A regra continua valendo. Só que agora, nós vamos ter que informar onde ele tem essas receitas. Tem que informar o CNPJ, a razão social e o quanto ele recebe nas outras fontes. Por quê? Pensa lá, na Droga Raia, Drogazil e Santa Marta. No final, ele vai cruzar essas informações. Por quê? Porque só reteve o INSS, ou só descontou o INSS da primeira empresa. As outras não reteve. Mas por quê? Porque lá na segunda eu falei que eu já desconto tudo da primeira. Então ele vai pegar esse CNPJ, essas informações da primeira fonte pagadora e verificar se isso é verdade. Então essa informação vai ter que acompanhar a nossa folha. Perfeito? Então aí acabou aquele negócio da pessoa trabalhar sem o empresário saber aonde, né? Mas o que eu quero saber é o seguinte, até uma alerta talvez. Nós temos que ter backup disso aí, porque pelo visto vai ser muito complicado se a gente quiser saber essas matrículas e não tivermos elas. Outro detalhe, sim. Se a gente, hipoteticamente, ocorreu um acidente qualquer, o contador veio a falecer, aí ninguém tem como passar esses dados para o seu sucessor. Vai ser complicado ou existe uma ferramenta que a gente busca esses dados, essas matrículas? Hoje eu desconheço alguma coisa que eles tenham disponibilizado, mas eu acho que isso vai acontecer naturalmente, né? Ou seja, o empregador, a empresa, ela precisa trazer essas informações. Certamente você vai fazer uma solicitação e eles vão liberar essas informações para nós. Agora, como se dá isso aí, eu ainda não sei te dizer. Realmente é até um desconhecimento da minha parte. Porque se morreu, está
tudo com você, seu computador pegou fogo, e sei lá. Quer dizer, como é que eu chego até o E-Social para dar continuidade em um outro local? A gente precisa ter acesso a essas informações, tá? Em princípio, não. Você vai ter que repassar, alguém vai ter que acessar o sistema, tirar um relatório e ver o que tem. Mas, se não, eles vão disponibilizar. Qual o critério, eu ainda não sei, tá? Mais alguma pergunta? Eu gostaria que só falasse quando entregar o microfone, porque um está com o microfone, o outro falou lá e atrapalha tudo. Então, pede o microfone e fala quando está com o microfone, tá? Deixa eu só terminar aqui, que nós estamos pendentes só na parte do quadro de horários. E aí eu quero fazer comentários sobre o cadastro empregado, para a gente já estar finalizando. Mas é lá no meio-dia. Mas se eu não fizer isso aqui agora, a hora que a gente for fazer mais perguntas, a gente não consegue concluir. Cleiton. Não foi enviado. Lembra disso. Quando eu pedi para enviar a função, não ficou aquele amarelinho? Ele não transmitiu. Por quê? Porque eu não tenho funções para transmitir aqui. Só isso. E por que eu não tenho funções? Vamos relembrar. Eu teria que ter, aqui na relação, digamos aqui que a Lúcia Helena, ela tenha cargo em comissão. Se eu falar que sim, aí eu vou pegar o cargo que ela utiliza e vou colocar lá na parte de funções. Só para as pessoas que tiverem cargo em comissão. Mais ou menos é o seguinte, é aquelas pessoas que você não paga hora extra, sabe? Porque vai ficar até mais tarde, é um diretor, alguém que você é cargo em comissão. Essa é a expressão, tá? Em confiança, é alguma coisa nesse sentido. Aí eu tenho que relacionar as funções dessas pessoas para, caso a gente utilize, ele faça busca dessa informação e cruze quando eu mandar o cadastro do profissional. Aí, não, eu não vou falar aqui mais não, deixa eu voltar aqui, deixa eu terminar o nosso... Só a parte do quadro de horário. Então, eu não mandei as funções, porque eu não tenho ninguém com carga em comissão. Se tivesse, eu mandaria. Sim, Lúcia. É o seguinte, eu sei que já até passou a pergunta, mas né, sobre certificado digital, a pessoa que tem o PRI, vai funcionar aí? Não, PRI não é o certificado, não funciona. É o certificado. A1, A3, da empresa ou do contador, tá? PRI não funciona aqui. É certificado mesmo. Tem que ter a assinatura da empresa no arquivo que é transmitido. Isso indica quem é o responsável pela informação. Falar em certificado, gente, logo, se Deus quiser, o sindicato vai colocar aqui também, tá? Deus quiser. Olha aqui, o quadro de horários. Eu vou transmitir. Então, estou na inclusão e vou enviar. Aqui, por exemplo, nós temos vários quadros de horários. Tem gente que chega às 6h30, às 7h, sai ao meio-dia, outro sai 1h, outro entra à tarde, entra às 13h, sai. Então, assim, são vários quadros. Então, aqui você vai notar que a gente até vai demorar um pouquinho, mas é uma situação nossa aqui, particular. Em linhas gerais, a gente usa lá 1, 2 quadros de horários, né, para as empresas, mas eu vou relacionar os cargos, perdão, o quadro de horários. Nesse quadro de horários, eu vou dizer lá o tempo que ele fica, a duração da jornada em minutos ali para o dia, né? O código, se não me engano, a descrição. Tá, enviamos. Deixa eu só clicar aqui. Então vai o código do quadro de horários, a hora que entra, a hora da saída e a duração da jornada. Aí fala, mas se for aquele esquema 12 por 30, 12, sei lá, 12 por 36, ou, né? Tem que existir um quadro de horário que a gente possa fazer isso. Tem que existir o quadro de horário. Tá? Mesmo que seja esse 12 por 36, coloque essa informação inicial. Por quê? Quando a gente for mandar os dados do empregado, deixa eu dar um ok aqui. Botão direito, sim. Olha só. Caseiro Chakra. Tá. O que acontece? As pessoas que estiverem vinculadas a esse quadro de horário, ok? Aí eu agora estou falando da pessoa, lá do 2200, tá? Quando eu fizer a transmissão, eu tenho que falar quais são os dias que ele trabalha e que hora que ele entra e que ele sai. Além de dizer qual é o código do quadro de horário. Mas tem que ser sabido que ele trabalha na segunda das 8 às 17, na terça, na quarta. Vocês estão entendendo? Isso aqui, ó, vai ser apresentado com o empregado. Mas, além de apresentar isso aqui antes, eu tenho que falar qual é o código do quadro de horário, a hora que entra, a hora que sai, para fazer uso disso. Mas ele vai ser detalhado no registro do empregado.
Tá? Então, revise o seu quadro de horários para que a gente tenha convicção daquilo que está sendo feito. Tudo bem? Tá, vamos fechar. Oi. A intenção falta, né? Pode ver que sábado, domingo, né? A mesma coisa, né? Tô vendo aqui. Ele não tem... Pode acontecer que eu revezo o empregado, certo? Ó, você vai trabalhar domingo, mas não trabalha na segunda, certo? Então, tá o horário aí, certo? Mesmo que ele não trabalhe, certo? Mas o horário já está determinado, é isso? Bom, aí eu vou ser sincero aqui, teoricamente teríamos que ter um descanso aqui, né? E aqui ele não está descansando. Entendeu? Porque se vai alternar, eu acho que assim, oficialmente, eu reservaria aqui o domingo. Entendeu? Porque essa informação de você ficar alternando, aí é como se a gente tivesse que mandar essas informações para cada mês, eu ter que requalificar o meu quadro de horários. Pois é, mas isso acontece muito, certo? Então nós temos esse horário de trabalho, então está errado. Eu entendo, porque aqui não vai indicar que ele tem descanso. É algo que a gente tem que ver, aí o questionamento não é esse. Como é que nós vamos indicar ou mostrar que ele vai ter descansos alternados? Aí a gente vai ver isso aí e depois a gente analisa melhor, tá? Tá, eu vou fechar aqui. O quadro de horário nós mandamos, eu vou consultar. Ó, esse quadro está em processamento. Oi. Esse quadro de horário vai ser a habitualidade, não a eventualidade. Se apresenta. Não. Isso aqui, tanto é que isso aqui é carga inicial. É uma carga inicial. Pois é, mas a montagem do quadro, isso que o Everaldo está falando, é uma excepcional. Ah, sim. Esse é um fato. Por isso eu falando, a gente vai ter que ver como tratar essa informação para comunicar quando ele ocorrer, em que condições que ele aconteceu. Pois é, porque isso aí é um perigo, certo? Porque eu apresentei esse quadro. Quer dizer que os empregados lá da chácara não tem folga nenhuma, certo? É só de sábado e domingo, certo? E é um perigo. Sabe por que eu falo isso, gente? Porque quando teve uma empresa aqui em Goiás que ela é lucro real trimestral, e quando foi apresentar o SF, ela colocou o lucro real estimado. E colocou janeiro, fevereiro, março, assim, certo? Lá em janeiro ela teve um lucro de 8 milhões, mas no trimestre não teve. Aí foi em 2016, a Receita Federal, calma. Ela quer que pague os 8 milhões sobre os 8 milhões de lucro que ela teve em janeiro, sendo que no trimestre ela deu prejuízo, certo? Então isso aqui é muito perigoso, porque isso aí não pode jamais ter acontecido. Foi caso Ferreira de Pedro Paulo. Isso aí jamais pode colocar isso aí, porque o horário de trabalho, ele tem que ter uma folga pelo menos na semana, né? Eu entendi mais ou menos, só porque eu achei que está dando confusão é o seguinte: um funcionário que está especificando, ele tem a folga no domingo. No domingo vai ter outro que está trabalhando, mas na carga horária e naquele funcionário lá vai estar trabalhando, que naquele domingo ele trabalha, mas folga no outro dia. Ué. Trabalho no sábado e depois eu folgo no sábado e trabalho no domingo, né? Como foi dito aqui, isso é um caso aleatório, não é uma regra, né? Ok? Então é o seguinte, nós temos que fazer 2 quadros no mínimo ali, que ele trabalha, um quadro trabalha domingo e folga na segunda, certo? Pelo menos 2 quadros. Se tiver toda semana folgar, segundo ou terça, tem que fazer 7 quadros de horário de trabalho. Não, peraí. A gente não pode estabelecer isso, não. Eu estou aqui reconhecendo que eu tenho que saber melhor isso para estar repassando para vocês. Mantenha o seu quadro, agora eu entendo, ele vai ter que ter um dia de descanso. Perfeito? Porque do jeito que está aqui, eu tenho que falar quais são os dias que ele trabalha e qual o horário. O que estiver no quadro de horário, o sistema tem que pegar. Se você falar que ele trabalha de segunda a domingo, eu vou pegar. Então reserve o domingo, reserve o sábado para cada pessoa, e aí sim eu vou saber como informar aquele dia que ele está trabalhando ou não. Tá? Mas se você ter 2, 3 quadros para a mesma pessoa, não é o caso. Tá bom? Gente, por favor, vamos perguntar usando o microfone, porque se pergunta não usando o microfone, não vai gravar. Depois vocês vão ver a gravação e não está gravado. Isso. Só um comentário aqui. Vocês estão notando que nós mandamos o quadro de horários, mas o que está acontecendo? Está até demorando muito aqui, mas volto a dizer, isso depende do nosso sistema ou da internet? Não, depende de lá. Aí tem que aguardar para ver.
você não precisa se preocupar com isso aqui agora. Aliás, nós vamos deixar isso aqui sobre a mesa, ok? O que eu quero falar aqui agora? Que é uma coisa que você já vai começar a olhar lá no escritório. Eu vou fechar. Vamos entrar aqui no cadastro dos nossos profissionais, ok? E aqui, ó, é social. Já foi definido aqui, nós fizemos isso. Qual é a categoria do trabalhador? Isso aqui tem que ser informado para a gente fazer a carga do empregado. Eu estou no cadastro do empregado, ou do profissional, melhor dizendo, vem na aba social, e aqui eu peço para você definir o quê? A categoria do trabalhador. Essa categoria é para o social. Nós tivemos que criar isso aqui. Ok? Assim como para dizer se o cargo dele é em comissão. Beleza. Ah, mas eu tenho uma empresa que tem 300 empregados, 300 colaboradores. Então você tem que vir aqui e saber se ele é um empregador em geral, né, que na verdade que é o trabalhador urbano, ou se é um empregador com trabalhador rural, se é um aprendiz, se é doméstico. Vocês estão vendo? Se é temporário, intermitente. Tem que ser feita essa qualificação. Tem que ser feita. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Presta atenção no que eu vou fazer aqui, que é importante, que você vai ganhar muito tempo. Só um instante. Preste atenção. Aqui é uma facilidade. É uma facilidade, mas ao mesmo tempo assim, eu fico com a corda no pescoço. Por quê? Porque foi o que alguém sugeriu lá atrás. Se a gente já não poderia qualificar as rubricas todas, né? Aqui, pensando no trabalhador, na pessoa, eu vou acessar aqui, vou no livrinho e vou retornar com 0. O 0 é para limpar, tá bom? Eu estou forçando a barra aqui e vou registrar. Então, o Antônio... esse aqui é meu teste... Peraí, deixa eu entrar de novo no Antônio... Tá, limpou, não limpou? Ok. E a Lúcia... Também eu vou limpar. Vou retornar 0. Não retornou... E vou registrar. Tá bom. Os outros aqui, em princípio, têm a qualificação. Por exemplo, aqui um diretor, é o 722. Contribuinte individual, diretor não empregado sem... Tudo bem? Já fizemos isso aqui nessa base. Tá, mas eu tenho 2 pessoas que não têm nada. Façamos de conta que ninguém tem nada definido. Deixa eu lembrar aqui. Ferramentas... Profissional, revisar, admissão, matrícula 0, buscar registro. Isso aqui é um recurso que a gente já tem há algum tempo, essa telinha. Talvez você nunca tenha passado por ela. Então aqui, revisar pela admissão. Ele vai fazer uma revisão de departamento, cargo, mas não vamos preocupar com isso aqui não. O que nos interessa é essa parte nova aqui, ó. Revisar a categoria do social. Entendeu? A categoria, ele vai revisar. Então, o que isso quer dizer? Ele vai verificar se o campo lá da categoria não está informado, se ele está vazio, se está com 0, e aí ele vai ver se ele é empregado, se ele é diretor, se ele é sócio, e com base naquela qualificação da pessoa, do profissional, né, eu vou informar o código que a gente pode fazer uma análise e colocar esse código da categoria do E-Social. Então, eu vou marcar. E vou pedir para... Aqui ele vai fazer rapidinho, porque ele encontrou quantas pessoas? Só 2, mas já fez. Tá, vamos fechar. Então eu chamei o 1, não foi? Que eu tinha zerado. Já coloquei aqui que ele é o 101. E da mesma forma, a Lúcia também com... Vocês entenderam? Então, assim, essa qualificação, ela tem que ser feita quando a gente for transmitir a parte do trabalhador, tá? Sim, quem vai falar? Não, passou, era sobre o quadro de horário, a questão de folga. No 12:36 seria escala, né? Escala. É o que eu falei. De qualquer forma, nós vamos ter que levantar isso aí para tratar melhor para vocês. Com certeza, tá? Antes disso, a nossa colega aqui queria fazer uma pergunta ou uma colocação.
Cleide, eu vi toda a parte aí do E-Social que segue todos os parâmetros do manual do E-Social para implantação. Certo. Só que eu não vi nenhum campo dentro do nosso programa sobre a qualificação profissional, que gere um arquivo para mandar para o E-Social para saber se esse funcionário estão com todos os dados corretos nas bases de origem. Na verdade, essa qualificação ele não checa todas as informações, tá? Se não me engano... Ele vai checar 3 informações. É a data de nascimento, CPF, se não me engano o PIS, né? PNIS. E o próprio nome, tá? Essa carga eu vou disponibilizar. Só que, preste atenção agora no que eu vou dizer. Eu entendo que é importante, mas é o que ele vai checar. Agora há pouco o Arnon, a gente falando aqui de uma informação que pode ir errada, ele jogou o CEP, né? Por exemplo, nessa carga, nessa qualificação profissional, você não manda o endereço. Não manda. Perfeito? E o endereço, na nossa experiência nessa primeira etapa, o CEP é fundamental. Ele vai checar o CEP. Então, às vezes você vai lá e joga lá que o cara mora em Goiânia e bota os 74 mil, né? Ele vai rejeitar. Tem que ser um CEP compatível com aquilo, com a cidade onde ele está lotado. Então, qual é o seu nome? Ariadne. Ariadne, o que ela está questionando é o seguinte: o E-Social, o ambiente lá, ele permite a gente pegar um arquivinho e colocar algumas informações, que no caso eu vou fazer isso aí, disponibilizar dentro do sistema, onde você vai gerar um arquivo, como se fosse CFIP, RAIS, né? E você vai submeter a esse ambiente. Você vai carregar o arquivinho e joga para a base do E-Social, onde ele vai criticar aquelas informações. E num segundo momento, ele tem até 48 horas para retornar. Mas normalmente não vai gastar esse tempo todo. E ele retorna com as críticas, né? Dizendo se o PIS está em desconformidade, se o nome... Tipo assim, eu tenho aqui no sistema a Maria da Silva Ribeiro. Tá, esse é o nome dela hoje, casada. Aí ela separou, perfeito? E não tem mais o Ribeiro, só Maria da Silva, né? E essa informação já está arrumada lá na Receita. Só que aqui tem o Ribeiro. Quando chega lá, o nome não bate. E vice-versa, né? Vai rejeitar. O nome da mãe não está compatível. Quando você mandar, ele vai rejeitar. Às vezes o número do PIS, ele vai falar que o PIS está em análise, ou seja, ele não vai rejeitar, mas vai vir a mensagem que tem que depois verificar se o PIS vai ficar certinho ou não, se foi autorizado ou não, né? Então, sim, essa carga inicial nós vamos colocá-la, eu já devo colocar isso aí até sexta-feira, mas volto a dizer, se você, tipo assim, semana que vem precisar, não é abrindo mão da qualificação cadastral inicial, que são essas informações que nós dissemos. Qual que seria a sugestão? Que você venha, você vai revisar agora o seu cadastro, né? E aqui, eu já posso pedir para marcar os vínculos, eu vou selecionar todo mundo e já vou transmitir. Por quê? Depois eu vou fazer a consulta, não vou? Rejeitou? Sim. Ele vai comentar aqui que o PIS está inválido, ou seja, não é excluindo isso, só que essa qualificação que você está fazendo aqui pelo próprio sistema, ela é mais completa. É porque essa qualificação, na verdade, é para antecipar esse possível erro que pode dar nessa hora aí. Sem essa parte inicial, digamos que o CPF não está ok, ou que o nome não está ok, ou a data de nascimento. A gente passou por um caso interessante, transmitindo tudo lá, né, no finalzinho, nessa parte da segunda fase do empregado, uma pessoa, um empregado só, foi rejeitado. Por que rejeitou? Por causa da data de nascimento. Aí a gente não conseguia, pelo horário, não conseguia falar com o empregado. Então a data de nascimento que estava no sistema estava em desacordo com o que estava lá na Receita. E quem é que pode arrumar a data de nascimento? Só a pessoa. Aí nesse caso, por isso que é importante se antecipar, como ela está falando, né? Mas o endereço vai ser checado, o nome da mãe tem que bater, o nome da pessoa tem que estar em conformidade com o que está lá, né? Exatamente para isso, tá? Mas a gente vai colocar. Mas de qualquer forma, nada vai te impedir de você selecionar eles aqui e fazer a transmissão e fazer essa validação da mesma forma, tá? Porque pelo que eu entendi, por exemplo, pessoas têm 2 números de PIS.
Vai acontecer. Vai ter que unificar. Antecipadamente. Antecipadamente. Sim, pois não. Só uma pergunta. Os funcionários que já desligaram, já saíram... Não entra. Quem já saiu, a gente vai pegar quem está ativo a partir da obrigação que é agora no segundo semestre. Tá? Só um instante. Quem ia perguntar? Não? Ninguém? Lá, ó. Cleibe, sim. Em relação àqueles funcionários, não funcionários, aqueles prestadores de serviço que habitualmente vão na empresa fazer algum tipo de reparo, que tem que reter o INSS, por exemplo. Sim. Vai ter que fazer o cadastro deles completo no nosso programa? Sim, com as informações pertinentes seria isso aqui, ó. É o registro S2300 sem vínculo. Traduzindo, para quem faz RCI, né, é quem está sem vínculo. Lembrando que lá no nosso cadastro, quando for alguém que seja lá um sócio, um diretor, né? Vamos pegar aqui um diretor, Wagner. Se você vier aqui e falar que ele informar manualmente a rescisão, quer dizer que você não vai fazer rescisão de diretor, de sócio, mas você informa a data da saída. Então, digamos que ele saiu lá em 31 de dezembro de 2017. Então, ele já não vai entrar aqui, certo? Eu não relaciono ele. Mas, supondo que ele não tem essa suposta data de saída, são pessoas possíveis de entrar. Então, eu relaciono eles e transmito. Vai ficar lá. Ah, mas nunca aconteceu nada para eu fazer um RCI. Não tem problema. A informação consta lá, se precisar. Perfeito? Não, não quero transmitir. Informa a data aqui de saída dele, tipo lá em 2017, e eu não vou relacionar ele para entrar no envio desse arquivo inicial. Cleide. Tudo bem? Cleide. Sim. Sou eu aqui. Ah, sim. Entra lá nos relatórios daquela ficha cadastral, por favor. Ficha cadastral? Do empregado. Tem a ficha financeira, registro, o quê? Isso. Aqui? Acredito que seja. Põe um número qualquer aí, se possível. E visualiza? Visualiza. Eu estou querendo fazer o seguinte, mandar isso aí para as empresas, para os empregados, sim, mandar para a gente preenchido. Só que eu gostaria o seguinte, que você disponibilizasse onde está em branco, você colocasse uma linha para que eles colocassem os dados para a gente, que aí fica mais fácil para eles verem o que é que está faltando para eles passar para nós. Entendi. O que você acha? Isso aí eu acho que fecharia muitas essas informações. Pode ser. Ok, obrigado. É um esqueleto de uma ficha, né? Exatamente. Para que a gente possa fazer uma conferência. Pode ser a mesma ficha deles, mesmo que a gente manda. Aí eles vão verificar o que está certo e o que está errado e mandar para a gente. Não, porque nessa ficha aqui a gente coloca CNPJ, KNAI, natureza, né? Que não é o caso. Não, entendeu? Certo. Mas aquilo que for pertinente à pessoa, ao empregado a gente pode colocar, né? Porque tipo aqui, o livro, ele não precisa informar, né? Correto. Departamento ele não vai dizer, né? Mas o restante sim, dá para fazer. Coloca o que está e se eles for fazer, se desse caso eu acredito, ali embaixo para fazer alteração, se for o caso. Tá, não, obrigado. ok. Ô Cleibe, a colega está colocando aqui, no nosso não tem quadra e lote. Quadra e lote é o complemento. Não tem campo para quadra. Aqui, ó. Na ficha do empregado. Ah, lá na ficha. Na empresa não sai. Na empresa ou no empregado? Na empresa, na entrada da empresa, ela não está saindo a quadra e lote do endereço da empresa. Ah, tá. Relatório. Aqui, né? Registro do empregado. Tá, ficha cadastral, empregador, né? Sindicato, tá. Não, a gente coloca, sem problema. A gente acrescenta isso aqui na frente do campo do endereço como complemento, porque nós temos um espaço. Cleide, ok. Oi. Só uma pergunta. Com respeito a produtor rural que tem matrícula SEI, não vai mexer em nada agora? Não, o produtor rural é SEI. Se é SEI, depende do que? Do CPF.
com o CPF, aí sim a gente vai poder fazer, que é um CPF mesmo. Então não precisa preocupar agora não? Não é, enquanto a Receita não fizer o SPF vinculado ao SEI, porque ela ainda não está fazendo, já era para estar fazendo, não adianta porque você não transmite o SEI. Tá, obrigado. Tá bom? E aí, só reforçando, o que vai acontecer? Alguém falou comigo aqui no lanche, né? Eu tenho, sei lá, um fazendeiro, é um CPF só, mas ele tem 3 fazendas. Cada fazenda vai ter um SEI. Então, esse CPF tem que estar vinculado a esse SEI para diferenciar uma da outra, tá? Mas, de qualquer forma, tem que ter o CPF que representa esse SEI, ok? Kleber? Sim. Lá no escritório a gente tem 3 dentistas. Então, assim, tem uma dentista que tem 3 consultórios. Então, cada um é um SEI. Então, ela tem um SEI de um consultório, do outro tem um SEI da doméstica. Certo. Nesse caso aí também não vai... Você precisa... Da doméstica, sim, eu sei que... A doméstica você já faz lá pelo E-Social da doméstica. Né? Mas os outros 2 é o mesmo caso que o Suarino questionou. Eu sou fazendeiro, eu tenho 3 fazendas. São 3 SEIs. 3 fazendas. Ele tem, exato. Aí você tem lá o dentista que tem 2, 3 SEIs. Cada SEI, você vai ter que fazer o cadastro dele vinculando ao CPF. Por quê? Porque quando nós transmitirmos, eu vou ter que falar qual é o CPF, mas junto vai a especificação do SEI, para diferenciar um do outro. Tá bom? Tá bom. Ok. Então aqui, gente, deixa eu só voltar, vamos ver se ele saiu do modo de processamento lá. Eu venho no inicial, eu vou fazer consulta, quadro de horário, vou clicar aqui. O Everaldo vai lembrar que na semana passada, sei lá, uns 10 dias atrás, na parte do S1005, nós ficamos 42 minutos consultando e ele estava em processamento. Outro comentário. Semana passada, nossa primeira conversa foi semana passada na quarta-feira. A intenção era que fosse dado na terça-feira. Aí eu pensei, é a nossa primeira conversa e aí eu só vou ter a segunda para preparar, já para fazer a nossa reunião na terça. Aí eu falei, não, nós vamos fazer na quarta. E quarta-feira vocês lembram que ainda foi o dia do jogo do Brasil, né? Depois que eu me atinei essa questão, mas tudo bem. Na terça-feira à noite, eu fui preparar, fazer os testes antes, né? E aí, nada dava certo, dando erro, sabe? Falei, gente, mas o que está acontecendo? Porque, na verdade, eu só fui mexer com o ambiente do E-Social à noite lá em casa. Isso na terça-feira. Bom, resumo da história. Eu desesperei. Como é que eu vou mostrar alguma coisa? Pensei, é problema do componente. Depois de muito consultar, ligar para um e outro, e por acaso entrando lá no site, navegando no ambiente do E-Social, na Receita, aí estava lá a informação que no dia, acho que foi dia 26, o ambiente de homologação, ele estava em manutenção e ia estar fora do ar até às 18 horas. Então, assim, se fosse na terça passada, aí ia todo mundo ficar... certamente eu não saberia desse detalhe, a gente ia ficar numa saia justa, né? Então, por exemplo, aqui está em processamento, então pode acontecer qualquer problema lá, ok? Então, assim, só para a gente finalizar, como eu estou em ambiente de homologação, ele está aqui fazendo as consultas, está em processamento. Isso aqui... Mas assim, você vai perceber que ou vai rejeitar ou vai autorizar. Tudo bem? A regra é a mesma. Aqui não mudou nada. Tá bom. Então essa carga inicial está feita. E quando eu tiver que fazer a parte trabalhista, eu vou pedir aqui o vínculo, que é a admissão para os empregados. Ele vai filtrar os empregados. Se eu marcar sem vínculo, aí são as pessoas, os profissionais. Diretor, sócio, autônomo. Ele vai relacionar. Eu vou marcar e eu vou enviar. Beleza? Tá bom. Mas nós vamos tratar disso aqui com mais detalhes num segundo momento. Beleza. O que eu quero te falar? Sim, vai acontecer também, tá aqui, ó, S2190, admissão preliminar. Na admissão preliminar, a gente vai mandar só as informações que perdão, esqueci seu nome, Ariadne, comentou aqui. Não vou mandar endereço, não vou mandar quadro de horário, nada. Nome, data de admissão, o PIS e o CPF. Praticamente é isso que vai aqui aonde? Nesse cadastro, nesse cadastro preliminar.
Ah, então fazendo isso aqui eu fico tranquilo. Não, aí nós temos até 48 horas para fazer a admissão mesmo. Porque às vezes tem que fazer a admissão e o endereço não está ok, não está batendo, então eu faço o quê? Admissão preliminar. Mando. Quando mandar, ele vai guardar o número do recibo, guardando o número do recibo, a gente vai ter essa informação no vínculo para poder transmitir. Essa é a ideia, tá? Só um comentário, mas tudo bem. O que eu quero falar é o seguinte, nós fizemos aqui os nossos cadastros, não fizemos? Os envios, está aqui autorizado, né? Vamos ver aqui se ele já ainda está em processamento, mas tudo bem. Nesse momento, se eu quiser começar tudo de novo, eu posso? Como você está em ambiente de homologação, ok? Você vem aqui, eu quero dizer que eu vou excluir, e estando marcado o empregador, preste atenção. Então, eu estou no processo de excluir, empregador está em homologação, eu vou enviar. Com essa operação de excluir, tendo o evento S1000 selecionado, todos os registros da base do E-Social serão excluídos. Prosseguir? Claro, você está em qual ambiente? De homologação. Ambiente de produção, você não tem mais isso, tá? Ah, sim. Não, é bom, eu não é o caso, eu acho que a gente vai enviar. Se tiver marcado, ele vai enviar, tá? Mas claro que ele já vai estar sem informação, mas vamos deixar só o 1000. Então, excluir, S1000, vou enviar. Ok. Tá. Vamos ver aqui, até porque ele está nesse ambiente de processamento, então já não sei. Está aqui o protocolo do lote que nós enviamos. Eu vou entrar no modo de consulta e seleciono. Na verdade, ele está em processamento, aí pode ser algum detalhe lá no nosso provedor, tá? Bom, o que vai acontecer aqui? Ele vai trazer a informação que está rejeitado, perfeito? Vai vir isso, rejeitado. Só que você vai lá mais embaixo, o que ele vai dizer? Que ele excluiu, aí ele mostra a raiz do CNPJ, fala, esse empregador foi eliminado da base de dados. Só isso. Ok? Ou seja, agora que eu já não vou mais poder testar enquanto ele não me der a confirmação que foi rejeitado, claro, porque ele está em processamento. Aqui nesse caso, é algum detalhe lá no provedor que está processando, ou que estão fazendo algum procedimento, e ele não responde. Tem que excluir todos também, do mesmo jeito. Não. Limpou tudo aqui já, ó. Aqui não, vírgula. Limpou de onde? Lá da E-Social. Isso você pode fazer quantas vezes for preciso, porque a gente está em ambiente de... Tipo assim, mandei tudo, fiz o cadastro dos empregados, ok, vou testar de novo. Entendeu? Até mesmo já começando a mudar situações para você verificar uma situação ou outra, né? De novo aqui. Só isso. Está em processamento. Aqui não tem como eu interferir e fazer com que tenha a resposta no devido momento. Mas vocês entenderam a mecânica da coisa? Não é esse bicho papão. O que acontece? Porque informações, e felizmente, nós temos muitas informações com relação ao E-Social. Cursos, né? Gente falando, material, na internet, ou seja, só que muitas vezes, o que acontece? E isso é importante. Mas assim, aí eu venho aqui e vou falar, bom, olha aqui, é o seguinte, nós vamos começar a falar aqui do registro S1000, e aí mostra trocentos campos, falam todos eles, não é assim? Isso de fato assusta todo mundo. Mas nem todas as informações que estão aqui você tem que mandar. Nós temos que saber o que é que a gente vai mandar e quando mandar. Aí entra a ferramenta, o programa, né? Aí eu já vou falar não somente do nosso programa, mas dos sistemas que tem no mercado, que o pessoal está muito qualificado, né? Está bem informado, inclusive concorrentes nossos que fazem parte do comitê, eu diria até que estão muito à frente de nós. Então, a aplicação, ela vai te ajudar, ela tem que simplificar todo esse processo. Eu vejo, e você vai perceber, que aqui a gente simplificou muita coisa nesse pouco que eu te mostrei. Aquilo que a gente pode, ou está podendo, nós já estamos trabalhando de maneira que você não tenha que gastar seu tempo. E aquilo que depende da sua intervenção, como esse exemplo que eu mostrei lá na parte de ferramentas profissionais, né, para você revisar a categoria do trabalhador,
Sendo possível, a gente vai implementar esse tipo de coisa para facilitar, né? Mas o grande mérito vai ser seu com o uso da ferramenta. É importante conhecer tudo, mas o volume de informação que chega até nós deixa a gente muito preocupado. Pode falar. Só observando, eu estava comentando com ela aqui, nós temos um prazo para enviar a primeira carga inicial até dia 31 de agosto. A carga trabalhista é setembro, confere? Setembro e outubro. Você tem até outubro. Mas uma vez que nossa carga inicial finaliza em 31 de agosto e nós vamos passar para o módulo produção, se eu entendi, então a parte trabalhista nós não temos mais opção de fazer teste. Você vai fazer teste agora com tudo isso aqui. Isso. Então, resumindo, nós temos um prazo até 31 de agosto também para fazer homologação teste da parte trabalhista. Isso, exatamente. Vamos pensar dessa forma. Ou seja, nós temos só até 31 de agosto para fechar tudo. Isso. E como você percebeu aqui, até com base no que a menina falou lá dessa qualificação cadastral, né, por exemplo, mandou a parte inicial, você já pode mandar o empregado, ou seja, o S22200, né, porque ele vai recepcionar, já vai processar e vai autorizar ou vai rejeitar. Dá para a gente saber ali assim, num curto espaço de tempo. Qual é a sugestão? Escolha uma empresa menor, que você tem mais facilidade, né, que se você parte da maior, então de repente você vai perceber uma falha cadastral, a gente não dava devida atenção. Então se você percebeu que aquilo ali está errado e você mudou, deu certo, aí você já repete o processo para as outras empresas, né, para os outros cadastros, já faz uma revisão, de maneira que o seu trabalho vai fluir naturalmente, tá? Sim. Questão do prazo, não seria 16 de julho? As empresas o que está se falando é o seguinte, que começa em 16 de julho até 31. Mas eu entendo que agora, falou que aqui no cronograma fala de julho a agosto. Tá. É a primeira fase. Tá, deixa eu só setembro e outubro a segunda. Tirar mais uma dúvida. Questão de férias, por exemplo, eu estou com um cliente lá que vai colocar funcionário de férias agora em julho. Não precisa preocupar. Precisa preocupar? Tipo assim, peraí, aí eu vou admitir um cara... Vai colocar a partir de agosto, no caso, teria que avisar? A questão é a seguinte, o que está... isso é uma confusão, né? Você concorda que nós temos até 31 de agosto para fazer essa carga inicial? Sim. Enquanto ela não estiver pronta, eu tenho até o dia 31 para fazê-la. Enquanto ela não estiver lá, eu não posso pensar nos meus empregados. Falar quem entrou, quem está ativo, quem está sendo admitido, quem vai sair de férias, quem está afastando ou quem está demitido. Porque eu tenho esse prazo, até 31 de agosto, para fazer a carga inicial. E aí sim, eu tenho setembro e outubro para a parte de fazer o cadastro inicial das pessoas. Depois que eu fizer esse cadastro inicial, aí eu vou começar a comunicar férias, afastamento, rescisão. Então, assim, não tem como ele te exigir agora que você já notifique as férias daqui 30 dias, se a gente nem finalizou obrigatoriamente a primeira fase. Você entendeu? Eu estava pensando que teria que, tipo assim, notificar essas férias agora em julho, certo, falando que a pessoa... O seu raciocínio está certo, mas nesse ano agora, não tem como você fazer isso. Tá. Exatamente igual por esse fato. Também. Ontem chegou uma carteira lá, o cliente falou assim, eu quero que você registre com a data do dia 2 de julho. Certo. Ontem era 3. 3. Eu posso fazer então normal? Faz normal e nós vamos depois informar essa admissão na devida data. Porque não tem como o E-Social criticar ou barrar essa informação por conta dos prazos que nós estamos seguindo à risca também. Tá. Outra coisa também, eu estou com um problema de funcionários lá que não tem número do título e... Título eleitor não vai. Título eleitor não vai. Não? Não. Alguém até há uns dias atrás me mandou um e-mail querendo saber disso. O título de eleitor não entra aqui. Ah, então tá bom. Tá, pode... Tá bom. Obrigada. Não é cobrado o título de eleitor. Com relação aí à admissão de empregados, pode ser que a gente esteja, no caso, a partir de 31 de agosto, 1º de setembro em diante, lá para o dia 20 de setembro, aí o responsável pelo setor chega aqui, teve uma admissão aqui que eu não te passei, esse rapaz está trabalhando desde o dia 1º. Como que a gente fazer? Pode fazer a admissão normal? Bom, eu vou te falar o que eu acho, mas você tem até final de setembro para fazer a carga da segunda etapa, que é exatamente a parte das pessoas, né? Que são os eventos não periódicos. Você vai ter até 30, setembro é 30? Até 30 de setembro você está notificando essas admissões.
Eu vou falar o que eu entendo. A partir de 2019, porque, vamos falar como é que é? Julho, agosto, setembro, outubro, né? Tá, fiz o cadastro. Novembro, a gente vai pensar na folha mesmo. Então, a partir de novembro, aí as admissões têm que acontecer no seu devido tempo, as férias, como foi falado, eu tenho que notificar os afastamentos, mas isso aí vai acontecer lá na terceira fase. Você está entendendo? Porque enquanto isso, você tem esse tempo legal para estar montando a base de dados dessa empresa lá no E-Social. Ou seja, é o cronograma que nós temos. Até porque o próprio E-Social, ele colocou isso aí para ele estar se adequando. Como vocês viram aqui, está aqui em processamento, né? E oficialmente nós só estamos no começo. Então, quando a coisa entrar para valer mesmo, que foi em modo de produção, então o volume vai ser maior e até eles mesmos vão ter que ter condições de estar respondendo esses envios nossos. Em novembro, então, no caso, vai ter uma ferramenta que vai me bloquear para não fazer admissão. Por exemplo, eu estou dia 15 e fazer para o dia 7. Não, na verdade, eu não posso bloquear. Olha só, eu vou falar assim, quando eu falo aqui, eu vou responder por qualquer sistema. Se de fato, hoje é dia 4. Né? O cara, teoricamente, tinha que ter sido emitido lá no dia 10 de junho. Perfeito? Isso é o que de fato tinha que ter acontecido. E até porque se tiver uma fiscalização, se for na justiça, essa admissão tem que constar lá em 10 de junho. Hoje é 4 de julho. Então, eu posso admitir esse cara com data de 10 de junho? O que vai acontecer? Multa. Mas impedir você de fazer a admissão com data retroativa, a gente não pode. O cara tem que sair de férias, tem que ser notificado 30 dias antes, não tem? Eu esqueci, a empresa não avisou. Tem que sair de férias agora porque já está estourando e a gente não notificou. Que o E-Social tem que saber com antecedência que vai sair de férias. Posso enviar? Você vai falar que ele vai sair de férias, é como se fosse 30 dias atrás, só que vai ter que pagar a multa. Tá? Isso vai acontecer, não há impedimento. Ok? Deixa eu só falar uma coisa aqui, eu esqueci. Isso é importante. Eu falei que a gente ia fazer na semana passada e nós não fizemos. Então eu quero que você anote. Está aqui, ó. Esse e-mail aqui, se você quiser, você vai mandar um e-mail para o esocialdom@hotmail.com. Nesse e-mail você vai mandar o seu nome e o seu celular com o WhatsApp. Tá? Mas eu quero mandar só o nome, que eu vou ter você quer deixar o seu e-mail aqui com a gente. Nós vamos criar, a partir de sexta-feira, um grupo no WhatsApp. Não é para você dar bom dia, mandar florzinha, tá bom? Por quê? Por favor. Aí o que acontece? Eu vou estar nesse grupo. Na semana passada eu comentei aqui, né? Aí um senhor, o seu Francisco, ele falou assim, então eu já posso mandar o backup para você nesse e-mail para você olhar. Não, não é. A ideia do e-mail aqui é para você mandar com o seu nome, o seu telefone. Nós vamos criar um grupo no WhatsApp, ok? Se chegar no limite, vai ter um segundo grupo. Mas qual que é a ideia? É você compartilhar uma dúvida, né? De repente você vai ficar sabendo de uma notícia, preste atenção. Tipo assim, para o Simples Nacional não tem que fazer nada agora. Não vamos assim, vamos checar a informação, né? Porque às vezes a gente vai colocar isso lá no grupo, se eu mudar alguma coisa no sistema, como o exemplo que eu citei ontem, eu mudei o componente aqui e acabou tendo reflexo. Eu vou falar, olha, por uma falha minha, você vai ter que atualizar o programa e baixar o novo componente para resolver tal situação. De repente vai ocorrer um erro com você que eu não tinha previsto. Compartilhe isso lá para que a gente possa tratar aqui. Então a ideia do grupo, eu não vou ser o seu suporte, perfeito? Não tem como, senão eu não dou conta. E eu não posso ficar o tempo todo olhando para o grupo, né? Mas eu tenho certeza que às vezes um colega vai postar uma dúvida, um problema, e alguém já vai saber da solução, que às vezes nem eu imaginava, e ele já resolveu, e a gente vai compartilhar, e dependendo da solução que é colocada lá, eu já vou tratar aqui dentro do sistema também. Então a ideia do grupo é a gente compartilhar agora, nesse primeiro momento, as nossas experiências. Perfeito? Só um minutinho, seu Zé Walter. Cleiton, já estamos chegando ao final. Muito boa a palestra, mas eu ainda fiquei com a dúvida no início sobre o cadastro do MEI. Sim. É mais importante fazer o certificado para ele ou fazer a procuração eletrônica?
tendo em vista que eu já fiz vários meios e até hoje eu não tenho nenhum comigo. Por quê? Porque eles fazem o MEI e somem. Então eu acredito que com a maioria dos colegas deve acontecer isso também. Sim, com certeza. Então, qual é a responsabilidade nossa se fazer o MEI e o cliente vai embora e se vira para lá? O senhor não tem, eu vou falar aqui, o Everaldo pode me corrigir. O senhor não tem, se o senhor criou o MEI, o senhor não tem nada a ver com E-Social, não. É ele mesmo lá. O senhor é obrigado, eu sei que você tem a obrigação lá para 1 ou 2 empresas abrir o MEI, ponto. Agora, ele vai ter que procurar o senhor, falar, olha, eu preciso fazer o E-Social. Quem vai fazer? O senhor vai fazer? Aí o senhor vai contratar, o que o Everaldo falou aqui. Aí passa a ser um cliente seu. E aí sim, se o senhor vai ter a procuração, que eu acho que é muito mais prático, como foi dito, que o senhor tenha a procuração. Se o escritório vai ser punido porque o senhor tem uma cópia do A1, eu sinceramente acho que não é o caso. Mas, tá? Melhor que o senhor tenha a procuração. Mas se tiver o A1, vai trabalhar normalmente. O E-Social não vai fazer esse tipo de monitoramento, não. Ok? Ok. O seu Zé Walter quer fazer uma pergunta aqui, já estamos terminando. Não, ô Cleibe, na sexta-feira você falou que só vou participar desse grupo quem usa o nosso programa para evitar problema, não é? A ideia é assim, é para nós usuários do nosso programa, né? Porque se você usa outro sistema, aí daqui a pouco você começa a postar alguma coisa lá, outra realidade, às vezes acaba confundindo, certo? Se você fizer isso lá, a gente vai tirar você do grupo, entendeu? Mas nada contra os outros, é só para ficar uma coisa mais focada. O foco é para o nosso programa, ok? Sim, a última pergunta. Referente ao MEI aí, pelo que eu fiquei sabendo, quem não tem empregado não é obrigatório, nem fazer o cadastro, certo? Bom, aí eu não sei. O que eu tá aqui, o S 1299 tem que mandar. E o sistema está criando igual o empregador doméstico para fazer, criar um código. Isso, está criando. Está disponível? Dia 16 de julho vai estar disponível. Então vamos aguardar. Isso, vamos ter que aguardar para ver o que eles vão... Muitas coisas serão disponibilizadas para nós, vocês podem ter certeza. Só que a gente está no começo, entendeu? Então, por enquanto, é oficial. A gente vai ter que aguardar para ver. Ok? Bem, pessoal, nós chegamos ao fim. Eu gostaria que eu fiquei contente porque não saiu nem 5, eu contei. Mas eu gostaria de condenar esses 21 que se comprometeram vir aqui e eu encerrei a inscrição com 140, então 30, e não vieram, tomou o lugar do outro. Então, a primeira não chegou nem às 12 horas, porque nós não sabíamos como perguntar. Nós estávamos cru de tudo. Agora, houve mais perguntas. Então, nós estamos mais habilitados a perguntar. Então, é o seguinte, eu parabéns você que estiver aqui. Nós devemos dar outro, né? Não, nós vamos ter outros encontros, até com mais detalhes na segunda fase, que é a parte dos profissionais, aí vai entrar a questão dos afastamentos, da notificação das férias. Então, assim, daqui para o próximo mês, a gente vai ter mais encontros, ou seja, antes de chegar no prazo final da primeira etapa, a gente vai ter isso aí. Se tiver e você não puder vir, a gente vai estar com os vídeos, como está aqui, você vai participar normalmente, vai ter como estar vendo e se inteirando também. E aí, claro, no próprio grupo que nós vamos criar, vai também estar ajudando a gente clarear isso aí, e você também vai poder falar no suporte, né? Ou seja, a gente tem N opções aí para poder estar clareando. O importante é que você esteja inteirado, esteja buscando informações e nos ajudando. Eu acredito que nós vamos ter tempo com sobra para estar atendendo essa primeira etapa e chegar na segunda e na terceira, tá? Então, não baixar a guarda. Então já estamos autorizados a ser radical. Quem entrar no grupo e mandar folhinha, ele vai ser cortado. Quem não concorda com isso, levanta o braço. Todos concordaram. Depois dessa, quem vai levar? Todos concordaram com isso, porque eu detesto isso, certo? Olha, gente, tem grupo aí que tem 250 pessoas, a gente não aproveita nem 10% que o grupo manda, certo? Então, eu gostaria de fazer, então, fica decidido já, nós vamos marcar a próxima, nós vamos apertar mais o parafuso, vai marcar, vai colocar o nome, se não chegar às 8 horas, eu vou deixar aqueles que
que não tá escrito, entrar. Ele chegou atrasado, infelizmente vai deixar entrar, pronto, certo? Porque é horrível, certo? Então, esses 20 aqui está exatamente, porque tem países envolvidos, porque lá a lei é seguida mesmo, gente. Se nós não seguir a lei, nós vamos ficar eternamente nisso, certo? Então, gostaria que parabenizar vocês que estivessem aqui. Eu gostaria novamente de uma salva de palmas para o nosso colega Cleiton. Ok, obrigado. Mas, novamente, ele falou do outro aqui, não é Cleiton, do Ciacho também não, tá? Então, até a próxima, tá? Obrigado.